Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um sábado no nosso canal, sempre uma entrevista, uma personalidade do movimento espírita, um orador, um escritor, um trabalhador da nossa seara. E o programa, sempre aos sábados às 20 horas, o pessoal já sabe que lá no canal do Bruno tem uma entrevista boa, porque as entrevistas são muito boas, não pelo entrevistador, mas sempre por causa dos entrevistados. E hoje uma alegria imensa, eu não vou dizer uma conterrânea, mas eu entrevistei tanta gente do Sul-Sudeste ultimamente, que eu estou aqui com uma amiga aqui do Nordeste, juntinho de mim, aqui de Campina Grande, Denise Lino, que o Brasil Espírita conhece, expositora, evangelizadora de juventude, membro da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Campina Grande, agora também doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e professora de pós-graduação em Linguagem e Educação pela Universidade Federal de Campina Grande, não é? Então, será um prazer, a gente vai conversar sobre um assunto especialíssimo, a obra de alguém que vocês vão adorar. Eu peço licença, Denise, vamos iniciar com uma prece rápida. Sim. Então, agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade, esse encontro de dois irmãos do Movimento Espírita de Pernambuco e da Paraíba, de Recife, Campina Grande, possamos, na noite de hoje, conversarmos sobre a missão do querido Divaldo Franco, sobre a sua obra maravilhosa, esse legado que ele vai nos deixar, e possamos reverenciar Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Manuel Filomeno de Miranda, Victor Hugo, em uma hora de uma conversa franca, uma conversa fraterna, e que ela sirva de estímulo para os irmãos da caminhada espírita. Então, pedindo permissão a Joana de Ângeles e pedindo permissão a Jesus, nosso mestre amigo, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Denise, querida, tudo bom? Como vai você? Antes de mais nada, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Olá, Bruno. Tudo segue em paz, nessa paz que estamos construindo na pandemia. E eu agradeço a oportunidade de estar com você, com os internautas que acompanham o seu canal, e penso que essa vai ser uma conversa interessante para todos nós. Ok. Denise, olha, todo convidado meu, eu peço para traçar uma trajetória. A gente conhece a oradora espírita, a expositora, mas se você puder contar um pouquinho para a gente, Denise, da tua trajetória no espiritismo, até chegar os dias de hoje, pode ser? Pode. A minha trajetória no espiritismo começa na minha primeira infância. Os meus pais se tornaram espíritas por minha causa. Eu tive uma problemática bem na primeira infância ali, por volta dos 2 anos, que eles não conseguiram uma resolução com o médico, mas conseguiram numa instituição espírita. Então, em função disso, eles ficaram na instituição. Eu cresci num lar que se tornou espírita, frequentei evangelização infantil, frequentei juventude espírita, me tornei expositora espírita muito cedo, aos 17 anos eu já fazia exposição espírita na instituição a que eu estava vinculada. Eu evangelizei durante a juventude durante 30 anos da minha vida, com poucos períodos de interregno, digamos assim, mas ao todo deu 30 anos da minha vida. E eu estou numa atividade de exposição, assim, como expositora, já tem muitos anos, assim, viajando, fazendo seminários, e agora, na pandemia, eu estou dedicada à divulgação do espiritismo, estou focada nisso. Esse é um momento de muita dor, há muita gente desesperançada, a mensagem espírita é profundamente consoladora e nós não podemos nos calar nesse momento. Então, enquanto estiver na pandemia, eu estou só com foco na divulgação. Eu já havia deixado de evangelizar 2 anos antes para me dedicar
aos textos espíritas, ao livro que eu lancei, os artigos para periódicos e para a exposição espírita, e agora, nesse período da pandemia, eu diria que de abril de 2020 até agora, intensamente, eu fiz um pouco mais do que o dobro de palestras que eu fazia por ano, eu fiz em 2020 e em 2021 devo continuar. Acho que o mais relevante a dizer é o projeto da pandemia, para mim, que é um projeto que eu faço com amigos, com uma pequena equipe, que é o programa Literatura Espírita Prazer em Conhecer. Nós começamos esse programa o ano passado, em agosto, e fizemos uma primeira temporada em agosto até dezembro, paramos em janeiro, retomamos em fevereiro, e estamos com o programa em dia e com planos de continuar em 2022. O nosso foco nesse programa é a divulgação da literatura espírita. Ele vai ao ar no primeiro domingo de cada mês, pela TV da Mansão do Caminho e a TV7, e a União Espírita de Vitória da Conquista e outros canais, sempre às 10 da manhã, no primeiro domingo de cada mês. Então, esse é o meu projeto da pandemia, eu estou muito focada nele, muito apaixonada pelo programa Literatura Espírita Prazer em Conhecer. E o pessoal que quiser acompanhar a página do Facebook de Denise, tem lá muitos vídeos sobre Ivone Pereira, André Luiz. Ela está se debruçando agora também sobre a obra de Emmanuel. Mas hoje aqui, Denise, querida, a gente vai falar sobre o Semeador de Estrelas, tá? Na expressão da querida Sueli Caldas Schubert. Então, a missão de Divaldo aqui na Terra, esse homem que é um Paulo de Tarso moderno, a gente pode dizer assim, não é, Denise? Guardadas as proporções. Minha amiga, como você vê a importância de Divaldo, Denise, para o movimento espírita do Brasil e do mundo? É uma importância capital, né? O Divaldo é um pregador nos moldes do que o século XX e o início do século XXI pôde construir. Ele é um pregador incansável, mesmo agora na pandemia, ele manteve praticamente o mesmo ritmo das lives, em lives ao vivo pela Mansão do Caminho, atingindo aí numa live 30 mil pessoas, 35 mil, e depois isso fica no ar, atinge 50 mil, 100 mil pessoas. É uma proporção inimaginável para o presencial, porque quando o Divaldo fazia uma conferência no Brasil, em lugares muito grandes, nós conseguíamos colocar 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, isso já era um evento gigantesco. Uma live de Divaldo dá 30 mil visualizações no ao vivo. Então, ele é um pregador, ele é um homem da retórica, da fala, além de um médium psicógrafo extraordinário. Então, ele tem uma importância muito grande dentro do concerto elaborado por Jesus para o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós temos aí 4 grandes médiuns que atravessam o século XX e chegam ao XXI. Dona Ivone do Amaral Pereira, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira. Esses 2 últimos chegaram ao século XXI, cada um com a sua tarefa, a sua missão, as suas limitações, e estão ambos, e no caso específico Divaldo, dando-nos a mostra da esperança, da consolação, da coerência, da dignidade à luz da doutrina espírita. Então, a importância dele para o movimento espírita no mundo é fundamental. Nós não poderemos escrever a história do movimento espírita sem citar Divaldo Franco. E eu acho, Denise, que o Chico tem aquela história da moratória, né? Divaldo, nessa idade tão avançada, eu acho que ainda há necessidade da gente ter Divaldo aqui, principalmente nesse momento agora que atravessamos da pandemia. Ele é uma reserva moral da nossa doutrina, não é? Ele sempre foi essa reserva moral. Eu acho que a espiritualidade tem planos para ele e para nós, porque ele continua ativo. Isso é um exemplo para nós. A senectude não foi limitadora para Divaldo. Isso é que é o bonito da história. Minha querida Denise, aí uma história dessa não se improvisa, né? Foi adrede e preparada nos planos espirituais. Aí eu queria saber de você
que importância tem? Quem é Joana de Ângeles? Nesse primeiro momento, eu peço para a gente não entrar na obra ainda. Mas quem é Joana de Ângeles para a vida e para a missão do querido Divaldo aqui na Terra? Isso. Para quem está nos acompanhando, está assistindo essa entrevista pela primeira vez, está chegando ao movimento espírita, talvez não saiba quem é Joana de Ângeles, mas rapidamente quem chega ao movimento espírita familiariza-se com alguns nomes. Eu diria que este é um, Emmanuel é outro, Dr. Bezerra é um outro. Rapidamente familiariza-se. E essa imagem que está aí atrás de você, ao final, né, demonstra digamos, essa face que nós conhecemos deste espírito nesta condição de orientadora da tarefa de Divaldo Franco, assinando como Joana de Ângeles. Mas é certamente um espírito muito evoluído, um espírito que é benfeitor da humanidade e que vem junto a muitos corações reencarnados no Brasil há séculos, auxiliando, orientando, norteando, educando, ensinando, dirigindo, né, há muitos séculos, para que nós possamos nos reconhecer como conectados a Jesus. Porque conectados nós sempre estivemos, o difícil é nos reconectar, né, a Jesus. Então, é a grande mentora de Divaldo Franco. Na minha opinião, ela é a grande evangelizadora do Brasil, junto com Emmanuel, são os dois grandes evangelizadores. Ela está, na minha opinião, visceralmente envolvida com a história da nação, nesse momento agora, né, nesse momento eu quero dizer do século XX para cá, mas esteve também em outros momentos. Os biógrafos dão conta de pelo menos uma encarnação dela no Brasil, muito claramente documentada, como Madre Joana Angélica, em Salvador, tendo participado das lutas pela independência do Brasil, lutando pelas terras brasileiras, pela nação brasileira. Então, é um espírito com muitos vínculos com a nossa terra. Fora isso, é um espírito com vínculos com a codificação, assina 2 mensagens em O Evangelho segundo o Espiritismo, com o pseudônimo do Espírito Amigo. A mensagem é a paciência e dar-se-á aquele que tem. Acho que é esse o título da segunda mensagem, posso conferir isso daqui a pouco, mas são essas 2. E é um espírito, assim, com vínculos com a mensagem de Jesus, muito fortes, muito claramente. Ela também assume que foi a Juana Inés de la Cruz, a grande poetisa espanhola, ainda hoje apreciada, viveu no México, viveu a época da chamada, o século dourado da literatura hispânica, ou seja, era a literatura em espanhol, produzida não apenas na Espanha, mas nas colônias espanholas também, e ela se notabilizou. Isso para o século XVI é um marco, porque se as mulheres têm dificuldade de se notabilizarem hoje, no século XVI, isso era inimaginável para uma jovem que estava na colônia. Quer dizer, ela não estava na sede da coroa, né? Mas estava na colônia e ela consegue se sobressair. Para mim, disso tudo, o que se destaca é o que os seus biógrafos, e a gente encontra isso nas biografias acadêmicas, relatam, e isso é confirmado por ela, por Divaldo, que ela foi correspondente do padre Antônio Vieira. Ora, isso é da máxima importância, porque nós estamos falando do século XVI, estamos falando de uma mulher poliglota e estamos falando de um espírito que na programação de Jesus, que é uma logística muito sofisticada e muito adiante, era um espírito que já se preparava para atuar em língua portuguesa. Porque a aprendizagem de uma língua, ela impõe desafios reencarnatórios. A gente vê isso quando estuda a obra Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. Então, no século XVI, ela já falava e já escrevia em português fluentemente, porque ela era correspondente do padre Antônio Vieira, aquele que é considerado um dos grandes construtores, um dos grandes oradores da língua portuguesa. Então, o padre Antônio Vieira é hors concours, e ela já mantinha essa correspondência com ele. Então, destaca-se pelo domínio linguístico, pela inteligência, pela oratória,
e posteriormente esse espírito vai reencarnar no Brasil. Vamos dar conta aí dessa reencarnação por volta do período da independência, ali 1822, e nós temos um espírito que mergulha nas terras brasileiras, na língua brasileira, na língua portuguesa falada no Brasil, para posteriormente, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos legar a obra de evangelização que ela nos legou até o presente momento. São 83 livros, Divaldo psicografou por ela, eu tenho essa lista aqui perto, eu já confiro enquanto você faz a próxima pergunta. Deixa eu só pegar aqui. Eu queria que você me confirmasse uma coisa, Denise. Tá? A querida Joana de Ângeles, no México, né, foi a monja da biblioteca. Né? Ela parece que foi a primeira mulher a entrar numa universidade, não é isso? Lá no México? Veja só, nós temos que entender qual era o contexto do México, né? O México era a colônia espanhola, era o vice-reinado, como o Brasil foi a vice-colônia, aliás, foi colônia vice-reinado de Portugal, isso mais ou menos na mesma época. O que se entende por universidade, na verdade, eram grandes seminários de matriz, né, religiosa, onde os estudiosos se reuniam. Nós não tínhamos a rigor aquilo que se chama de um ambiente universitário, como já havia na Europa. Mas ela foi, sem dúvida, uma mulher pioneira, porque ela entrou nos círculos da intelectualidade daquele período, e eram círculos ocupados por homens. Então, a literatura dela é ainda hoje valorizada nas academias. Ela tem um lugar de relevo na literatura hispânica, e estamos falando de literatura hispânica de pelo menos 5 séculos de produção em língua espanhola. E até hoje a produção de poemas, de contos, de narrativas que a Juana Inês produziu são considerados. E ela é considerada uma mulher de vanguarda, um símbolo para as feministas, exatamente por essa questão do empoderamento através do estudo. Então, para nós, os espíritas, ter sido correspondente do padre Antônio Vieira, que é uma imersão no português, ter feito nesse período essa imersão intelectual, isso é fundamental, e aí depois esse espírito reencarna no Brasil para essa imersão na língua, na cultura e na fé do povo brasileiro, para que posteriormente tudo isso viesse à tona através da obra psicografada por Divaldo Franco. Denise, como você falou, tem muita gente que pode estar vendo a live, não conhece Joana, vou indicar uma, tem outras, essa biografia linda, veneranda, Joana de Ângeles, né? Celeste dos Santos, fala até sobre as reencarnações, mas minha querida Denise, veja bem, minha pergunta agora, a gente vai entrar na obra psicografada pelo Divaldo, né? Eu queria que você falasse na obra de Joana de Ângeles, mas na sua abrangência, não é? Você desse um voo dessa obra de Joana, desde Mestre de Amor, não é? Que é uma história linda, o início, quando o Divaldo psicografa Mestre de Amor, até a obra psicológica, não é? Você falasse a abrangência dessa obra de Joana. Eu tenho apresentado em muitas ocasiões, e no programa Literatura Espírita, que fizemos o ano passado, sobre a obra de Joana de Ângeles, aquilo que eu chamo de as subcoleções dentro da obra. Nós temos uma subcoleção muito conhecida, mas que ela é uma parte da obra, é a chamada Série Psicológica de Joana de Ângeles. Muita gente acha que isso é o todo, e na verdade não é, são 16 livros. Se você pegar o todo, 82, e verificar 16 quanto é, você vai ver que não dá 20%. Né? Então, a série psicológica, ela é numericamente pequena, mas é uma série muito importante, e é uma série muito difícil. Por quê? Ela é muito importante porque é uma série que faz uma interface clara, direta, objetiva e proposital com as ciências da área psicológica. Então, essa é uma série de desdobramentos de conhecimento. E eu diria, a parte difícil da obra de Joana de Ângeles, não porque Joana escreva difícil, mas porque
O arcabouço teórico subjacente é um arcabouço teórico de muito conteúdo. Em primeiro lugar, o da doutrina espírita, e depois o das ciências psicológicas, com as quais essa obra claramente e objetivamente dialoga. Esse é um subconjunto que eu não recomendo para um leitor iniciante, porque é a mesma coisa de você pegar um aluno de ensino médio e dizer: você agora está matriculado num curso de pós-graduação a nível de doutorado. Esse aluno de ensino médio, mesmo que você dissesse assim, não, matricula no mestrado, ele não vai acompanhar, porque falta esse aluno concluir o ensino médio, falta ele concluir o ensino superior, enfim, ele ter um lastro, um cabedal para enfrentar uma pós-graduação. Então, a série psicológica, ela requer muitos conhecimentos prévios, mas esse é um conjunto. O outro conjunto eu chamo os livros-mensagens. Então, são aqueles livros que trazem as dissertações. Então, é Messe de Amor, Após a tempestade, lições para a felicidade, Após a Tempestade, Espírito e Vida nem tanto, que eu boto noutra coleção. São os livros que trazem comentários sobre temas gerais. Né? Porém, esses temas gerais eles estão sempre enfeixados pelo título. Esse é um subconjunto. O outro é o subconjunto dos livros que comentam a codificação. Então, Espírito e Vida, Florações Evangélicas, Celeiros de Bênçãos, o próprio Estudos Espíritas, Lampadário Espírita, Leis Morais da Vida, entre outros, trazem comentários de Joana à codificação. Aí eu formo um outro conjunto. Desses subconjuntos, nós já colocamos a série evangélica, o de mensagens, os de estudo da codificação. Tem um outro conjunto que eu chamo da Pentalogia de Joana de Ângeles, que é aquela série que tem Entrega-te a Deus, Liberta-te do Mal, Ilumina-te, Rejubila-te e Segue em Harmonia, que inclusive é numa parceria aí de Valdo, Sueli Caldas Schubert. Esses 5 livros, para mim, eles formam uma pentalogia e eles têm uma sequência narrativa, digamos assim, que a gente infere pelos títulos, porque é Entrega-te a Deus, quem se entrega a Deus liberta-se do mal. Quem se liberta do mal se ilumina. Quem se ilumina rejubila-se. E quem está rejubilado segue em harmonia. Então, esses livros eles formam um outro conjunto. E os textos são muito atuais. Eu reli recentemente o Entrega-te a Deus, e acho que reli pela 4ª vez, mais ou menos. E a gente sai muito reflexivo, né, dessa postura de confiança em Deus. E é interessante que o primeiro capítulo é Entrega-te a Deus, e o último é Carta aos Cristãos Modernos, em que ela diz que vai imitar Paulo de Tarso, escrevendo uma carta aos cristãos modernos. E esse final de semana eu voltei a ler o Liberta-te do Mal, que esse deve ser a 7ª ou 8ª vez que eu vou ler. Eu acho esse livro extraordinário. Ele, para mim, é uma leitura de muito aprofundamento da sentença do Pai Nosso, livra-nos do mal. E Joana faz uma provocação, porque o mal não é algo que o outro, nem que Jesus, nem que Deus vai nos livrar, mas que nós precisamos nos libertar. Por isso o livro se chama Liberta-te do Mal. E deve ser a 7ª leitura, mais ou menos 8ª, que eu vou fazer. É um livro que eu gosto muito. Os temas também são muito atuais. Então, nós temos a série psicológica, a série estudos, a série mensagens, temos essa Entrega-te a Deus. E, só para concluir, nós temos um livro que não entra em série nenhuma, mas faz parte de todas elas, que é o Vida Feliz. Acho que o Vida Feliz, ele é hors concours, assim, eu consigo encaixá-lo em todas e consigo também vê-lo fora de todas as coleções, porque ele tem 200 mensagens sobre temas do cotidiano, escritas em linguagem acessível, 5 a 6 parágrafos curtos, cada um com no máximo 2 períodos. Então, é um texto curto para ser lido, não de forma apressada porque é curto, exatamente porque é curto, ele tem que ser lido de forma desacelerada
e reflexiva. Então, é uma obra que está para ser compreendida, a obra de Joana de Ângeles. Nessa classificação que você fez aí, como é que você engloba aquela coleção de pequenos, grandes livros, momentos de saúde, momentos de sim, faltou essa coleção. momentos de harmonia. É a série Momentos. Eu acabei, me delonguei explicando lá do Entrega-te e esqueci essa. É um outro conjunto, é a série Momentos. Esses livros são extraordinários, porque Joana fez ali um exercício de escrever pouco, escrevendo simples e com profundidade. Se você observar, por exemplo, Mestre de Amor, Espírito e Vida, são livros com 60 capítulos. Então, são livros de uma fase em que Divaldo estava, digamos, com todo o gás, com toda a energia. Eram livros com 60 capítulos. Depois, os livros passaram para 30 capítulos. E na série Momentos, eles têm 20 capítulos. Então, são momentos, eles de fato são condensados. E são livros que foram organizados com formato de bolso. Eu gosto muito da edição com as capas da Tamara Fraga, é uma capista muito sensível da Mansão. Conseguia ilustrar os livros com obras de arte, conseguia fazer uns destaques da obra de arte em cada capítulo, enfim. É uma coleção que eu tenho com muito carinho, que eu acho assim maravilhosa e que também é um tesouro a ser descoberto. Eu lhe perguntei porque são livrinhos que ficam no meu criado mudo e que eu leio sempre algo antes de dormir. E as capinhas, como você disse, são lindas, né? Uma verdinha, uma vermelhinha, uma laranja, né? E é um conteúdo maravilhoso, né? E preste atenção à obra de arte que está na capa. Exatamente. E como essa obra de arte é retomada em cada capítulo. Então, um projeto editorial ali maravilhoso. Pessoal, então vejam uma jovem senhora aqui que, com a vida que tem como educadora, eu fiquei com vergonha, viu, Denise? Eu li Entrega-te a Deus uma vez. Eu li Liberta-te do Mal uma vez. Aí Denise diz, já leu não sei quantos e quer ler de novo. Eu digo isso que as pessoas, quando conversam com a gente, perguntam, Denise, como é que vocês só vivem lendo? Não tem tempo. Está aí o exemplo de Denise Lino para a gente. Eu vou só lhe dizer que, recentemente, eu entrevistei Altino Majeste e ele me disse que, até aquele dia, tinha lido Paulo Estevam 33 vezes. Meu Deus do céu! E ainda tinha coisas para descobrir. Então, 8 vezes não é nada. Aí você me tirou um peso, uma tonelada das costas, porque Paulo Estevam, eu posso dizer, eu li 4 vezes. 33 vezes Altino leu. Minha querida Denise Lino, aí vamos agora para uma obra que eu acho, e vejam, a obra de Divaldo é polimorfa, não é? Então você tem uma Joana de Ângeles, a gente vai sair de Joana agora para o Manuel Filomeno de Miranda, faz uma incursão na problemática das obsessões. Agora mesmo, em plena pandemia, saiu um livro. Denise, eu falo por conta própria, não é? Esse livro, quando o Manuel Filomeno de Miranda coloca que o vírus seria um vírus de laboratório, então as críticas a Divaldo foram ácidas no movimento espírita. Aí você vê a imprensa americana toda agora, com os e-mails que foram revelados, estão discutindo que realmente o vírus partiu de laboratório mesmo. Então, vejam aí o último livro do Manuel Filomeno de Miranda, mas eu não vou te perguntar isso. Eu queria que você falasse da importância da obra como um todo do Manuel Filomeno de Miranda e essa incursão na problemática das obsessões. Isso. Manuel Filomeno de Miranda é um espírito espírita, porque ele desencarnou na sua última existência no Brasil, tendo sido espírita. Ele foi um frequentador assíduo da União Espírita Baiana, integrou o cargo de diretoria daquela instituição, foi um doutrinador ao lado de Manuel Pititinga, e ele retorna pela psicografia de Divaldo Franco para relatar um caso de obsessão que ele tinha acompanhado enquanto estava encarnado. Isso está narrado no livro Nos Bastidores da Obsessão,
e é uma obra extraordinária, é a primeira obra que Divaldo psicografa de Manuel Filomeno de Miranda, na década de 70, relatando um caso de anos atrás. De lá para cá, para o último livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, são 18 livros. Filomeno é um repórter do mundo espiritual. Os livros são relatos, alguns deles entremeados com capítulos reflexivos, né? Os últimos são mais narrativos, mas são de uma narrativa densa, de uma narrativa que tem colocado o dedo na ferida do movimento espírita, que precisa se enxergar, se olhar, se reconstruir, precisa seguir a trilha do vigiar e orar sempre. E o Filomeno tem trazido muitas revelações. A primeira delas, e mais importante, é a fronteira entre obsessão e problemas psiquiátricos. Essa é uma contribuição da obra de Filomeno, que desdobra um aspecto da obra de André Luiz. E assim como Joana de Ângeles tem a série psicológica, um amigo definiu muito bem, Filomeno tem a sua série psiquiátrica, porque os livros vão se tornando de descrição de problemas obsessivos para a descrição de problemas psiquiátricos graves, mostrando a fronteira entre eles. Acho que a grande contribuição de Filomeno é mostrar que o mundo vive em pandemia de obsessão há muitas décadas, e ele diz isso expressamente no prefácio do livro Tormentos da Obsessão. Estamos vivendo uma pandemia por obsessão. E no caso do último livro, a grande contribuição de Filomeno, na minha avaliação, é mostrar que a pandemia pelo vírus da Covid é um pano de fundo para outras pandemias da sociedade, entre elas a da obsessão, a da violência, a do suicídio, a da crise de ódio que nós estamos vivendo. Então, sim, a Covid-19 é um grande pano de fundo para dramas da humanidade. E essa é uma contribuição relevante porque Filomeno traz toda essa leitura calcada nos princípios da doutrina espírita. Então, como é que o conceito de reencarnação nos ajuda a explicar esses fenômenos, a lei de causa e efeito, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, enfim, uma obra para nos fazer entender a pandemia, entendendo essa contaminação física como resultado de uma, como é que eu posso dizer, de uma contaminação psíquica da humanidade. Denise, eu queria lhe fazer uma pergunta, porque você citou o Manuel Filomeno Miranda e o André Luiz, a obra Nas Fronteiras da Loucura, né? E ele disse que a linha é muito tênue, né? Da sanidade para a insanidade, você transita de uma para outra com a maior facilidade. Mas eu queria lhe perguntar, porque você se referiu ao André Luiz aí, eu não sei se a gente pode dizer assim, do Manuel Filomeno Miranda, mas que uma continuação de André Luiz. É muito parecido em alguns aspectos, pelo menos, ou não? Você não acha? Não, eu não acho que é a continuação. Eu acho que é aprofundamento. Pronto. A aproximação, eu falei a grosso modo, exatamente isso. Que André Luiz, embora fosse médico, e ao longo da série inteira, vivendo no mundo dos espíritos, ele assume a sua condição de médico na Terra. Ele não aprofundou por razões diversas, né, que não vêm aqui ao caso e que não eram possíveis naquele momento. Filomeno traz uma leitura espírita da obsessão. Esse não era o foco de André Luiz. Ele mostra alguns casos, sim, todos os livros de André Luiz têm casos de obsessão. Estou lembrando aqui especificamente de No Mundo Maior, mas desde Nosso Lar nós vemos isso. Porém, André Luiz faria isso e fez isso com um olhar médico. Tinha a coisa de identificar as patologias. E o olhar de Filomeno é um olhar para o problema obsessivo, com um detalhe. Filomeno está no grupo de Joana de Ângeles. Então, a perspectiva do autoconhecimento
como um fator fundamental para o tratamento da obsessão é a tônica da obra de Filomeno. Isso não vai aparecer em André Luiz com essa ênfase que Filomeno dá, porque o objetivo era outro. Vai entrar para os anais da história da humanidade, eu não tenho dúvidas, porque rompe fronteiras, com certeza. Mas Filomeno traz uma contribuição, um sentido que talvez a gente pegasse um fio ali com o Dr. Bezerra de Menezes, A Loucura sob Novo Prisma, que é o título de uma obra que o Dr. Bezerra escreveu ainda encarnado. Pois é, como você falou, então, digamos, um aprofundamento descreve o plano espiritual com aquela riqueza de detalhes, né? Até na paisagem tem outros médios que descrevem Ivone, também. Né? Devassando Invisível e outros... Eu estou lembrando, assim, mais contemporaneamente, de Eulália Bueno, que tem trazido uma obra por uma mediunidade segura, descrevendo aspectos do plano espiritual. Eulália Bueno é do interior de São Paulo, ela é uma cidade próxima a Santos. Agora está me fugindo o nome da cidade. Agora ela é contemporânea, ela está presente agora no contemporânea, né? Sim. Minha querida Denise Lino, veja bem, você falou sobre Emmanuel, Paulo Estevo, seu amigo, 33 vezes deu a obra. O Divaldo é impressionante, né? Porque Joana, Manuel Filomeno Miranda, agora, o Evangelho de Jesus, então a ligação do Divaldo com Francisco de Assis, né? Francisco e Clarinha, não vou investir nisso com você, mas a gente percebe em algumas obras, a gente fica até na dúvida, será se Joana seria Clarinha de Assis? Fica subentendido, mas a questão do Evangelho, né? Amélia Rodrigues traz essa obra, Primícias do Reino. Olha, para o meu coração, depois de Paulo Estevão, para mim, a obra que mais me toca da narrativa evangélica. Não é? Essa obra é de uma beleza, de uma poesia. O livro eu já li mais de uma vez, agora, aquele capítulo de Maria de Magdala, minha querida Denise, aquilo ali é a coisa mais linda que eu já vi sobre uma personagem do Evangelho e minha admiração por Maria de Magdala. Por favor, fale-nos sobre essa faceta do Divaldo, da obra do Divaldo, o Evangelho trazido por Amélia Rodrigues. Aí nós temos um Evangelho contextualizado no campo da narrativa, do conto, né? E aí nós temos a descrição, a ambientação geográfica, de costumes, um pouco do linguístico também, ela traz muito, né? Refere-se a Jesus como Rabboni, que é uma expressão para querido mestre, né? Uma expressão afetiva desse nível, algo como, sei lá, meu querido, né? Algo que a gente poderia indicar como uma tradução. E a Amélia Rodrigues tem um detalhe fundamental, ela vai citar na introdução de Primícias do Reino e também de outros livros que no mundo espiritual existe a tradição de se comentar sobre os ditos e feitos de Jesus e que lá existem outras fontes. Fecha aspas. Está desse jeito aí na introdução, o que combina com uma revelação de Chico Xavier, que está no livro Testemunhos de Chico Xavier, organizado por Sueli Caldas Schubert, quando Chico diz que Emmanuel se admitia um pregador de cartazes do reino para anunciar conferências sobre Jesus, e que no mundo espiritual há outras fontes. Então, avalie isso, né? O que seriam essas fontes? Como elas seriam? Se nós lemos o Novo Testamento e ficamos encantados e vamos ali completando com a descrição, com o cenário, com a nossa imaginação, e imaginemos o que são livros no mundo espiritual. Como eu li a série Harry Potter toda, eu fico imaginando coisas tipo Harry Potter. Os personagens saem vivos dos livros, os quadros se mexem, os personagens dialogam, sabe? Saem em 3D. Então, quando a gente lê Primícias do Reino, a gente é transportado para a ambiência de Jesus. Eu tenho uma vinculação muito forte com essa obra,
é a série de Amélia Rodrigues, que deu ensejo ao livro que eu escrevi, foi publicado pela Leal Editora, dos personagens que Amélia Rodrigues apresenta. Eu sou fascinada pelo personagem Pedro, porque, para mim, ela apresenta um Pedro humano, muito humano, tanto que o título do livro é um empréstimo de Nietzsche, né? Humano, demasiado humano, a transformação moral de Pedro, para mostrar que todos nós podemos nos soerguer, nos transformar. Porque, assim, Pedro e Judas, eles estavam ali num paralelo, quase, né? Então, um negou Jesus, o outro trocou por moedas, né? Vendeu o endereço onde Jesus estava. Mas o desfecho é muito diferente. O desfecho de Pedro é um desfecho muito humano, é um desfecho de soerguimento, de arrependimento, de choro, de dificuldade, mas de muita confiança. O que não significa que o de Judas, a posteriori, não tenha sido. Eu estou apenas citando aquele momento, daquele soerguimento de Pedro. Então, a obra de Amélia Rodrigues é, para mim, uma fonte de inspiração. É uma obra para a qual eu preciso voltar, porque eu estou na mira agora para descrever outros personagens a partir de Amélia. Você me deixou muito feliz agora, a par de Amélia Rodrigues. Você falou que foi leitora da obra de Harry Potter. Eu tenho uma filha, minha filha mais nova, de 18 anos, ainda com 18 anos, tem toda a obra de Harry Potter. A gente viu todos os filmes no cinema, e aquele último filme, Denise, no cinema, quando a plateia se levanta batendo palma, a gente fica com lágrimas nos olhos. E você gostava... Os filmes eu não vi todos, não. Os filmes eu só vi do 1 ao 3, mas os livros eu li do 1 ao 7, eu li todos. O 6 e o 7 eu li emendados, dá 1.200 páginas. Quando eu terminei de ler, acho que eu estava vendo os personagens assim ao meu lado. Mas inclusive, aquela série é uma forma de percepção da existência dos espíritos. Ali tem uma cultura anglo-saxã muito forte, que ambienta a relação da imortalidade da alma. Mas é uma série para a gente considerar as vinculações aí com a imortalidade da alma, sim. Antes da gente partir para o próximo autor, minha querida Denise Lino, você já viu uma série chamada Outlander? Não, essa eu não vi. Veja, assista, porque tem a ver já com o tempo, um mergulho no tempo, reencarnação, e é linda, pela região da Escócia, Irlanda, que eu acho que você irá gostar, né? Com esse gosto. Tá bom, vou deixar aqui na lista das anotações. Minha amiga, veja bem, século passado, Zilda Gama, dona Zilda Gama, que segundo o Chico, se informação é fidedigna, né? Ela foi a reencarnação de Leopoldine, filha do próprio Victor Hugo. Né? Então, psicografou obras através do Victor Hugo, através de Dona Zilda Gama, e ela desencarna, e um dia aparece o querido Victor Hugo para Divaldo. É uma coisa engraçada, que tem uma obra Pares em Redenção, que Divaldo estava interferindo na obra, Victor Hugo reclama com ele, o senhor está interferindo com minha obra. Então, autor de Sublime Expiação, do Abismo às Estrelas, Árdua Ascensão, quem quer saber da reencarnação dos franceses aqui no movimento espírita, lê essa obra Árdua Ascensão, de Victor Hugo. Como é que você vê, agora entrando, enveredando pela área do romance e um grande vate, né, da literatura espírita mundial, o autor dos Miseráveis, né, esse grande socialista francês. Socialismo não era outra coisa antigamente, por favor, não vamos confundir. Então, como é que você vê a obra de Victor Hugo dentro do trabalho de Divaldo? Nós começamos falando sobre Joana de Ângeles, que é um espírito que tem um estilo de escrita mais reflexivo e mais próprio, mais próximo, aliás, de uma escrita acadêmica, mas também tem muitos lances poéticos. Por exemplo, Garimpo de Amor, o próprio Vida Feliz, Alegria de Viver, tem uma prosa poética. Joana de Ângeles, ela vai do mais próximo do acadêmico, da tese, como o homem integral, para o mais prosaico, que é a Vida Feliz.
Aí depois nós temos Manuel Filomeno de Miranda com relatos reflexivos. Temos Amélia Rodrigues com contos. E aí nós temos agora Vitor Hugo com romances. Essa é uma marca de uma mediunidade madura, esplendorosa e, como você disse, polimorfa, ou seja, que é capaz de captar o pensamento dos espíritos em diferentes gêneros e estilos literários. Uma coisa é o gênero, outra coisa é o estilo. Então, de diferentes gêneros e estilos literários sendo fidedignos. A obra de Vitor Hugo é da psicografia de Divaldo a que eu menos conheço, mas me valendo aqui de autores como Sueli Caldas Schubert e de outros estudiosos, eles colocam a psicografia de Divaldo de Vitor Hugo par a par, palmo a palmo, com a de Zilda Gama, sem que sejam percebidos cortes muito abruptos no processo psicográfico. Então, esse é o testemunho, como eu disse, de uma mediunidade esplendorosa. Dos livros de Vitor Hugo que eu li, eu lembro bem de eu ter ficado muito impressionada com Diamantes Fatídicos, porque era uma história ambientada na contemporaneidade. Assim, é um livro dos anos 90, não me falha a memória, e a trama acontecia no contemporâneo. Então, eu ainda muito jovem li aquilo e me chamou muita atenção. Diamantes Fatídicos, assim, eu tenho de memória, mais ou menos, a história. Mas eu vou me valer de Sueli Caldas Schubert, que afirma que o livro Párias em Redenção é uma continuidade de Os Miseráveis. Como ela é uma estudiosa e conhecedora, amiga de Divaldo, biógrafa, eu tomo essa afirmativa como verídica. Denise, tome, porque eu li Párias em Redenção. O próprio autor espiritual, na introdução, ele afirma que os miseráveis agora com a visão da reencarnação. Reencarnação, exatamente. Então, isso ali faz essa observação e ela aprofunda na análise que faz lá no livro Semeador de Estrelas. Então, acho que é digamos assim, um luxo da nossa parte, né? Ter acesso a esse espírito através da psicografia de Divaldo Franco, que é um espírito que aparece, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, da psicografia de Dona Ivone do Amaral Pereira, como um grande mentor, um grande orientador dos espíritos em recuperação na Universidade da Colônia Maria de Nazaré, que é uma coisa, assim, eu diria, de um nível muito evoluído. Então, ele é o grande coordenador de artes lá, e isso dá uma pista para a gente entender outras coisas, a arte como terapia também. E aí ele volta através de Divaldo Franco e escreve obras memoráveis, né? Então, acho que fica aí a sugestão de leitura. Você me tirou uma pergunta que eu iria lhe fazer, mas vou mudá-la, não é? Você trouxe a informação de Sueli Caldas Schubert. Eu trouxe até aqui. Você lê Do Calvário ao Infinito através de Zilda Gama, não é? Então, Almas Crucificadas. Denise, eu ia perguntar isso a você, está aqui. Denise, a linguagem do Victor Hugo, aí você traz a informação da Sueli. Aí eu lhe pergunto, inclusive, você é professora de pós-graduação em linguagem e educação, mas eu pergunto a você, isso não serve como elemento comprobatório, até da mediunidade também? Eu acho que traz de volta, Bruno, o critério metodológico de Allan Kardec, de universalidade do ensino dos espíritos. Veja que é um mesmo espírito, através de médiuns diferentes, com as mesmas temáticas e a mesma linguagem, o mesmo estilo. Isso é uma prova inquestionável da mediunidade, né? Que se junta a essa outra prova, né? Um mesmo médium psicografar espíritos diferentes e sem se repetir, né? Sem que a gente conseguindo distinguir claramente o que é Joana de Ângeles, o que é Filomeno de Miranda, o que é Amélia Rodrigues, o que é de Vitor Hugo. Então, a prova da mediunidade vai nos dois sentidos, com certeza. Minha amiga, aí vamos para o Cabo da Enxada, viu, Denise? A gente foi para a teoria, né? O Teores, vamos para a praxis, embora a Mansão do Caminho é a concretização no plano terra de um ideal que foi sonhado no plano espiritual. Não é uma obra material, é uma obra espiritual também, né? Que importância você vê nessa obra
maravilhosa que é a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho é uma obra modelar e que eu acredito está à frente, muito à frente no nosso tempo, da concepção de educação que nós temos, porque na Mansão do Caminho nós vemos as crianças serem atendidas desde a gestação, num respeito à vida, né? A casa de parto da Mansão do Caminho é uma perspectiva extraordinária de atendimento, de acolhimento, de apoio à vida, passando por toda a escola, chegando ao ensino médio, e todo o atendimento às famílias carentes. Então, é uma instituição que surge dentro de uma perspectiva espírita para atender os mais necessitados. E não é fácil manter aquilo, porque ao longo dos anos, nós, como sociedade, não resolvemos problemas sociais de base. Então, nós não temos assistência médica em ampla rede que atenda, que acolha a todos. Nos faltam escolas, ou pelo menos nos falta, não é nem escolas, eu acho que o que nos falta é uma educação de qualidade, ou acolhida aos idosos. Então, a Mansão do Caminho, de fato, é uma obra além do nosso tempo, cujo exemplo nós precisamos avaliar e, na medida do possível, replicar dentro das nossas casas espíritas, da forma como nós podemos replicar, né? Aquilo que nós podemos replicar, porque há algumas coisas que são muito sui generis daquele lugar, daquele bairro em Salvador, da história, do enraizamento da Mansão do Caminho, naquela região da cidade de Salvador. Outras coisas não, são possíveis sim de serem replicadas e vale muito a pena que nós entendamos. Inclusive, assim, o nome, né? Sempre me chamou a atenção, Mansão do Caminho. O que esse nome significa? E o do Centro Espírita, né? Caminho da Redenção. Então, esses nomes têm significados simbólicos que merecem a nossa atenção e a obra lá desenvolvida merece o nosso apreço. Por isso, Bruno, no programa Literatura Espírita, nós fazemos sempre um apelo para que as pessoas comprem o livro espírita nas editoras ou nas livrarias espíritas. Nós fizemos toda a primeira temporada voltada para a obra psicografada por Divaldo, fizemos a obra de Filomeno, de Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, Tagore, né, que é o grande poeta indiano psicografado por Divaldo, e fizemos um especial de Natal, destacando aí o livro Benesses Natalinas, e o nosso apelo é esse, é para que quem nos assiste adquira a obra na editora Leal, porque o livro espírita sustenta o movimento espírita desde a codificação. Esse é o nosso lema no programa. Esse ano nós estamos fazendo a temporada 2, e aí nós fomos para os livros de Chico, e fizemos ontem, aliás, o programa da semana passada, não de ontem, da semana passada, a obra de Raul Teixeira, que é outro que mantém uma instituição modelar, que é o Remanso Fraterno, né, outro nome aí simbólico, e às vezes as pessoas dizem, não, mas eu baixei o livro em PDF. Ora, o livro em PDF, ele até pode ajudar, mas a pergunta é, a quem é que ele ajuda? Porque ele corta a cadeia de direitos autorais. Então, é bom achar o PDF? Mas corta a cadeia de direitos autorais. Depois, do ponto de vista da leitura, ler em PDF é muito chato, parece texto de escola. Não é como um e-book. O e-book, ele tem um tratamento editorial, ele tem um tratamento gráfico, de design, e mantém a cadeia dos direitos autorais. Então, para a gente ser honesto, né, e apoiar a Mansão do Caminho, apoiar o Remanso Fraterno, a gente deve comprar o livro de Divaldo no site da Leal ou na livraria da instituição espírita. Por quê? Aí a gente mantém toda a cadeia de sustentabilidade da Mansão do Caminho. Eu digo isso porque eu sou autora de livro publicado pela Leal. Todos os direitos autorais eu doei para a Leal, não tenho nenhum retorno nisso, não quero, exatamente para, com a venda do meu livro, contribuir com a Mansão do Caminho, que fez, diga-se de passagem, um projeto editorial de primeira. Eu não sei se eu
fosse pagar do meu bolso numa editora particular, se eu teria fôlego financeiro, acredito que não, para bancar um livro em 4 cores, com muitas telas coloridas. O livro ficou maravilhoso e eu recomendo que, em homenagem ao projeto gráfico, não é nem em homenagem ao texto, mas em homenagem ao projeto gráfico, que seja adquirido na livraria da Leal. Denise, eu vou lhe contar uma coisa. Eu fui no sábado passado, numa livraria aqui no Recife, comprar a obra da Sueli Caldas Schubert, não é? Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Aflições. Então, fiquei emocionado quando peguei o livro da Sueli, o último, né? Um livro lindo, mas eu vou dizer por que você é inspiradora. Denise, a gente aqui no Recife, eu não gosto de ler jornal, o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio, em site. Eu gosto de pegar o jornal, sentir o cheiro do jornal. Então, Denise, por outros motivos, claro, mas não leia em PDF, adquira um livro, não é? Então, isso é de uma riqueza. Porque tem uma diferença, né? Uma coisa é o PDF, outra coisa é o e-book. O e-book você lê na tela do computador, na tela do seu celular. Eu leio muito. Quando eu compro um e-book na Amazon, por exemplo, eu estou comprando com todos os direitos autorais inclusos, né? Quando eu faço a assinatura lá, do Jornal do Comércio, a assinatura eletrônica, eu leio na tela do meu computador com todos os direitos autorais. O que eu estou advogando é que o que vale seja o livro físico, seja o e-book, mas não o livro pirateado. Denise, minha amiga, deixa eu ler o ultra agradável, olha que coisa. Você também ter o livro físico, né, em casa, para consultar, às vezes é bom. Olha, a essa altura da minha vida, o livro físico ele é quase um problema. Olha aqui atrás, sem espaço. Denise, eu vou dizer uma coisa. Eu não posso ficar mudando de apartamento, porque eu já mudei para 2 por conta de livros. Minha história é assim, chegou no limite, essa casa não cabe, aí muda para uma maior, aí eu comprei mais livros, aí mas não cabe mais, muda. Então, e para consultar hoje, eu particularmente, eu consulto muito o e-book, porque é rápido, eu coloco o sistema de busca, o Ctrl+F, assim, eu não lembro qual foi a página, mas eu lembro da palavra, da frase. Então, me ajuda muito a escrever, me ajuda muito a estudar o livro eletrônico. Você não vai acreditar, encerrando, você não vai acreditar. Meus amigos da Casa Humilde sabem. Veja bem, eu por ser família de jornalista, né, desde meu avô, que lia muito, muito livro espírita, eu tenho aqui em casa 5.000 livros, você acredita? Meus amigos da Casa Humilde sabem disso. Mas você está certo. Muito bem. Minha mulher fica, os que tu leu já não dá para passar, não, tu leu faz tempo. Eu digo, não, de vez em quando a gente precisa. Estou brincando, Denise, querida, uma curiosidade para a gente encerrar a entrevista. Você já esteve na Mansão do Caminho ou não? Sim, algumas vezes já. Foi lá no cantinho da Joana, fez uma prece ali. Sim. Minhas passagens na Mansão do Caminho foram sempre muito rápidas e quase todas elas, eu acho, exceto uma, sempre à noite, para reunião pública. Então, aí o cantinho da Joana já ficava mais escuro, mais difícil de ir, era aquela coisa, ia assistir a palestra e voltava. Mas estive algumas vezes, sim. Muito emocionante. Minha amiga Denise, eu queria dizer uma coisa aqui. Eu já vou em quase 50 entrevistas, né? Em abril eu tive a felicidade, eu disse a você, entrevistei Divaldo, mas faltava uma entrevista dessa com você. Eu vou colocar numa playlistzinha só a entrevista com Divaldo e a sua, porque a gente explorou aqui a obra de Divaldo, né? A gente explorou. Eu falei, eu quero dizer que eu não tenho procuração para falar por ele. Mas por mais admiração, eu não tenho procuração. Você tem amor pela obra de Divaldo, é o que importa, não é? Isso. Resumiu bem. E nessas 50 entrevistas, eu vou dizer, às vezes você entrevista pessoal superficialmente, aborda uma coisa ou outra, tem outras maravilhosas, mas hoje eu entrevistei alguém com propriedade,
um conhecimento profundo mesmo da obra. Quando você fala de Joana, de Manuel Flávio de Miranda, a gente sente, né, que é muito estudo, muito investimento, e que Jesus te abençoe por isso. Mas você não vai sair daqui sem uma despedida, uma mensagem final para os nossos amigos que nos escutaram nessa uma hora. Deixe uma mensagem para esse pessoal. Olha, vamos de Joana de Ângeles, né? Momento de serenidade. Nós precisamos ter esse momento de serenidade, calma, confiança. Nós estamos numa hora muito difícil da Terra, muito delicada, mas uma hora similar a tantas outras que nós já ultrapassamos em outras existências, todas elas coordenadas por Jesus. E isso tudo vai passar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte do ponto de vista físico, em relação ao vírus, e do ponto de vista espiritual, em relação à psicosfera da Terra. Nós precisamos orar mais e precisamos ser mais caridosos, porque fora da caridade não há salvação. Então, assim, eu estou lembrando da mensagem de Joana sobre serenidade. Eu fiz várias lives sobre essa mensagem o ano passado, que era a que eu vinha lendo, e é a palavra do momento, é manter a serenidade. Bem, e eu queria pedir a você, para a gente, com um fecho de ouro, minha querida Denise Lino, fazer a prece final da nossa entrevista. Pode ser? Pode sim, com certeza. Então vamos orar, trazer para junto de nós a figura de Jesus, agradecendo a Ele por esse dia, por essa hora, por essa oportunidade, e rogando ao Senhor que nos sustente, que nos dirija, que dirija a nossa nação e a sua população, para que nós possamos atravessar esta hora difícil a bom termo e mantenhamos a confiança. Jesus está no leme, mas nós estamos aqui atrás remando e precisamos remar de forma ordenada para que o leme singre os mares e nos mostre vida nova, terra nova, mundo novo. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Denise, olha, um abraço virtual, viu? Abraço, amigo. Gratidão. Quem mandou um beijo para você, muito carinhoso, foi a nossa querida amiga Mercedes Almeida, do Amor e Caridade, lá de Capina. Ela ficou doidinha quando soube que eu ia entrevistar você. Viu? Ótimo. Então você diz a Mercedes que a admiração é recíproca, é verdadeira, e eu deixo um abraço e um beijo para ela também. Okay. Tá bom? Saudade grande. Quando passar a pandemia, a gente vai se ver em Carpina, em Recife, em João Pessoa. Não, aí, a gente vai... E eu prometo que eu estarei lá, que eu quero ver Denise pessoalmente, tete a tete. Minha querida, muito obrigado, viu? Muito obrigado por tudo, viu? Um abraço. Tá bom. Um beijão. Tchau, tchau.